Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Tecnologia Farmacêutica 1. Eu sou o professor Carlos. Nessa aula nós vamos verificar um sistema homogêneo. Quando nós trabalhamos com formas farmacêuticas, então nós temos diferentes formas que nós podemos encontrar os medicamentos e produtos cosméticos. Então, esses produtos eles podem ser formulados através de sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos. Quando nós trabalhamos com sistemas homogêneos, nós formamos uma mistura homogênea, uma mistura onde nós não observamos uma separação de fases entre os componentes. Essa mistura homogênea ela pode ser uma mistura sólida, ela pode ser uma mistura líquida e também eu posso formar uma mistura semissólida composta por um sistema homogêneo. Então, verificando as características relacionadas aos diferentes tipos de formas farmacêuticas, nós temos que as formas de sistemas homogêneos, eles facilitam em alguns pontos que estão relacionados com os diferentes tipos de medicamento e muitas vezes também está relacionado com a aceitação pela utilização de um determinado tipo de medicamento destinado a diferentes tipos de faixas etárias. Então, quando a gente vai fazer a produção de uma mistura homogênea, e nesse caso nós vamos fazer uma mistura homogênea líquida, nós estamos verificando, além de alguns pontos relacionados com sabor, estabilidade do medicamento, nós estamos verificando também a aceitação pelo público-alvo daquela medicação. Para que a gente trabalhe em cima desses conceitos, nós temos alguns pontos que estão relacionados aos objetivos que serão verificados através desse experimento. Então, vamos conhecer quais serão esses objetivos. Então, nós vamos, primeiramente, elaborar a forma farmacêutica de um sistema homogêneo. Então, o sistema homogêneo, ele é formado por uma mistura onde eu não consigo verificar a separação de fases dos seus constituintes. Então, nós vamos elaborar essa mistura, onde nós temos uma única fase presente dentro dessa formulação. Vamos elaborar um xarope simples, que é um sistema homogêneo, sem nenhum tipo de ativo, somente um xarope que vai ser utilizado para a produção de um determinado tipo de medicamento, verificando os critérios e as características relacionadas com essa formulação. E vamos compreender os critérios que estão relacionados com os preparos de um medicamento. Então, nessa aula, nós temos como objetivo trabalhar especificamente com a formulação de um xarope, é um xarope simples. O xarope ele pode ser formulado de diferentes tipos de maneiras, nós temos diferentes formas de preparo e nós temos diferentes tipos de veículos que podem ser utilizados. Nós podemos trabalhar ele com base de água, na base de água, e nós podemos trabalhar com esse xarope à base de solvente como o etanol. Os solventes que são utilizados para o preparo de xaropes, eles vão ser um pouco limitados devido à toxicidade que nós podemos encontrar em alguns tipos de solventes. Então, nós não temos uma grande gama de solventes que podem ser empregados porque eles podem trazer algum grau de toxicidade em relação à sua utilização. Então, desse modo, nós vamos preparar um xarope que é a base de água. Além da base de água, nós temos o xarope que também pode ser preparado à base de etanol. E quando a gente faz esses preparos, nós precisamos observar alguns critérios relacionados, principalmente a solubilidade que o soluto ele possui no solvente que vai ser utilizado como veículo nessa preparação. Então, nós temos um soluto que vai ser adicionado e um solvente. E lembrando sempre que o soluto é aquele componente na formulação que se encontra em menor quantidade e o solvente é aquele soluto que se encontra na formulação em maior quantidade. Para trabalhar em cima desses conteúdos, nós temos alguns conhecimentos prévios que estão relacionados aos tópicos que serão abordados. Então, vamos conhecer. Então, primeiramente, nós temos um artigo que fala sobre análise comparativa financeira entre os modelos de fabricação de xaropes simples. Xaropes simples eles podem ser utilizados em diferentes tipos de sistemas. Eu posso utilizar xarope na produção de bebidas, na produção de refrigerantes, na produção de bebidas de um modo geral, sejam elas alcoólicas ou não alcoólicas. Eu tenho os preparos de xaropes que são voltados para a área farmacêutica e tenho os xaropes que são utilizados para produção na área de alimentos. Então, eu faço uma análise comparativa financeira entre os modelos que estão relacionados com
a fabricação de um xarope. E nós temos que observar alguns critérios relacionados aos processos de fabricação e verificar qual que é o melhor custo-benefício em relação à produção desses xaropes. Então, é preciso compreender não somente critérios que estão relacionados com a sua formulação, mas também critérios que estão relacionados aos custos efetivos de produção de xarope. Nós vamos ver ao longo da aula que, para preparar esses xaropes, nós temos que tomar alguns cuidados que estão relacionados com essa formulação, que o açúcar que será utilizado para a produção desse xarope, ele pode cristalizar em altas e baixas temperaturas e, por isso, nós temos que tomar alguns cuidados em relação ao seu preparo. Outros conhecimentos prévios estão relacionados com as disciplinas que servem como base para estar realizando essas manipulações em laboratório. Então, nós temos Química Geral, então os tópicos relevantes em Química Geral, que fala sobre as normas de segurança que são utilizadas em laboratório químico. Nós temos um laboratório de tecnologia farmacêutica, onde nós trabalhamos com a manipulação de produtos químicos, basicamente em questões que estão relacionadas a misturas, não envolve muitas reações químicas, mas nós temos preparos que envolvem a mistura de componentes químicos. Então, nós temos que conhecer critérios relacionados à segurança, critérios relacionados aos estados físicos da matéria. Nós temos os critérios relacionados às vidrarias e os vidrarias, equipamentos e os componentes básicos de segurança individual e coletiva que são utilizados no laboratório. Conceitos básicos de química orgânica, sejam eles voltados para a área laboratorial, como trabalhar com processos de extração, processos de dissolução de compostos orgânicos, e a compreensão relacionada com os princípios ativos dos medicamentos que serão utilizados em diferentes tipos de formulação, principalmente quando se trabalha com testes de degradação, onde a maior parte dos componentes que estão presentes nas formulações de diferentes tipos de formas farmacêuticas, eles se apresentam na forma de compostos orgânicos. Nós temos alguns conhecimentos prévios relacionados à química analítica. Então, a química analítica ela vai estar abordando boas práticas de fabricação, ela aborda critérios relacionados com validação de metodologias analíticas. Nós temos alguns pontos relacionados à análise qualitativa e quantitativa da matéria e testes que são empregados em diferentes tipos de análises em laboratórios. Nós temos, em relação à utilização dos instrumentos de laboratório para a realização da prática, alguns cuidados em relação à pesagem dos materiais. Nós temos que ter muitos cuidados em relação ao procedimento de pesagem, a manipulação de produtos químicos. Nós estaremos manipulando diferentes tipos de produtos químicos. Alguns deles eles são inofensivos, entretanto, nós trabalhamos com muitos pós dentro da disciplina de tecnologia farmacêutica, e esses pós eles podem gerar algum tipo de desconforto, principalmente respiratório, e nós temos que observar como que ocorre a manipulação e os cuidados que estão relacionados à manipulação de produtos químicos para evitar qualquer tipo de acidente ou incidente na realização do experimento, compreender a estabilidade dos diferentes tipos de produtos que são utilizados no laboratório. Nós vamos estar trabalhando com diferentes tipos de materiais e a estabilidade é fundamental para a formulação dos diferentes tipos de formas farmacêuticas que serão utilizadas na disciplina. E as rotinas básicas de laboratório, rotinas de pesagem, rotinas de manipulação, rotinas que envolvem a utilização das vidrarias. Nós temos que observar também os critérios que estão relacionados com a limpeza do ambiente de trabalho. Nós estaremos trabalhando com formulação de medicamentos, então nós temos que tomar todos os cuidados relacionados à higiene, limpeza e segurança do ambiente de trabalho. E esses pontos eles são chaves para a vivência do farmacêutico quando ele trabalha com a manipulação de diferentes tipos de medicamentos ou de cosméticos nos mais diversos tipos de situações. Nós temos algumas questões que são levantadas com o tema que será abordado nessa aula. Então vamos conhecer essas questões. Nós vamos trabalhar com sistemas farmacêuticos, formas farmacêuticas. Nós trabalhamos com produção de cremes, nós trabalhamos com a produção de um sistema heterogêneo, produção de suspensão,
que correspondem a sistemas heterogêneos. Então, sistemas heterogêneos eles são formados por duas ou mais fases e eu consigo observar essas fases a olho nu, o que facilita muitas vezes a formulação de um sistema heterogêneo. O que dificulta muitas vezes é o processo de estabilização desse sistema. Nessa aula nós vamos trabalhar com sistemas homogêneos. E o que vem a ser um sistema homogêneo, que é uma forma farmacêutica importante que é empregada em diferentes tipos de formas que podem ser empregadas na produção de medicamentos. Então, um sistema homogêneo vai ser um sistema formado por uma única fase. Então, seja ele um sistema líquido, sólido ou gasoso, ele é composto apenas por uma fase. No caso do sistema líquido, então eu vou ter um recipiente contendo o sistema líquido. Dentro desse sistema líquido, eu vou estar observando que não é possível verificar a olho nu as fases presentes dentro dessa formulação. Ou seja, eu tenho que o soluto ele vai estar totalmente dissolvido no solvente e eu não consigo observar a separação de fase entre esses seus constituintes. Então, ao observar essa formulação, eu verifico como se fosse essa formulação um sistema único. Quando a gente trabalha com esses sistemas que são baseados em diferentes tipos de formulações que envolvem sistemas homogêneos, nós temos diferentes formas que ele pode se apresentar, o que são os xaropes. E qual é a importância desse sistema quando a gente trabalha com formulação de medicamentos? Quais são os componentes que estão presentes na formulação de um xarope? Então, nós vamos produzir um xarope. Quais são os constituintes que estão presentes nessa formulação? O que eu devo observar em relação a esses sistemas? Como deve ser preparado esse sistema homogêneo? Como eu preparo esse sistema e quais são os critérios que eu devo observar em relação à homogeneidade desse sistema? Se todos os constituintes estão realmente dispersos, dissolvidos adequadamente nas diferentes fases, então o que eu preciso observar como critério durante esses processos que envolvem o preparo dessa formulação? E quais critérios eu observo ao preparar esses medicamentos? A gente tem que observar que xarope ele vai ser produzido com um carboidrato, com um açúcar. Então, eu vou estar utilizando um açúcar para a produção desse medicamento. Será que qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de paciente, ele pode consumir um xarope que contém um alto teor de açúcar? Então, o que eu posso fazer em determinadas situações para diminuir o teor, o índice glicêmico que está relacionado com a formulação desse xarope? Será que existem alternativas para a produção de um xarope que tenha baixo teor de açúcar ou que tenha um teor de açúcar, um açúcar dentro da sua formulação, que tenha um baixo índice glicêmico e que possa ser utilizado por uma pessoa que, por exemplo, apresenta um quadro de diabetes? Então, nós temos que pensar algumas questões relacionadas com a formulação desses diferentes tipos de xaropes. Para trabalhar em cima dessa aula, nós temos alguns cuidados relacionados com a segurança. Então, vamos conhecer. Nós temos os equipamentos que envolvem a proteção individual, os EPIs, e os EPCs que envolvem proteção coletiva. Em relação aos equipamentos de proteção individual, é obrigatório o uso de jaleco de mangas longas, óculos de proteção, máscaras, calças compridas, calçado fechado, onde nenhuma parte do pé fica exposta, cabelo preso, caso possua cabelos compridos, toucas, em algumas situações, e luvas de procedimento. Por que a gente utiliza óculos de proteção? Nós podemos trabalhar com materiais que podem ser expelidos e podem ser lançados até o olho e podem gerar ferimentos. A máscara está relacionada com os pós que serão utilizados durante a realização do experimento. Muitos desses pós eles podem ser irritantes para as vias nasais, então nós utilizamos máscara para evitar aspirar esses pós finos que serão utilizados no decorrer da aula. Nós precisamos usar as luvas de procedimento que estão relacionadas à produção dos medicamentos. Então, nós utilizamos esses equipamentos visando a segurança que está relacionada com o laboratório e também a produção dos medicamentos. Agora, vamos conhecer quais são os critérios relacionados com
os procedimentos experimentais. Primeiramente, nós vamos conhecer os reagentes, equipamentos e as vidrarias e materiais que serão utilizados no decorrer dessa aula. Então, para a realização dessa aula, nós vamos precisar de alguns reagentes, materiais e também algumas vidrarias que serão empregados para a realização da aula, começando com os reagentes. Então, nós temos quais reagentes? Nós vamos precisar de sacarose, aproximadamente 100 gramas por equipe. Nós temos o metilparabeno, aproximadamente 1 grama por equipe, e água purificada, qualquer solução que seja suficiente para, ou qualquer substância padrão, qualquer quantidade padrão que será necessária para o preparo dessa formulação. Então, o metilparabeno ele funciona como um conservante, e a sacarose ele vai servir como um meio que será utilizado para o preparo dessa formulação. Será preciso a utilização de balança analítica e chapa aquecedora. Então, a balança analítica para a pesagem dos reagentes utilizados na prática, e a chapa aquecedora ela vai ser utilizada para o preparo do xarope na temperatura adequada para total dissolução do açúcar a ser empregado na formulação do xarope. Além desses equipamentos, também será preciso a utilização de grau de porcelana com pistilo, vamos utilizar vidro de relógio, cálice de sedimentação, espátula para pesagem, nós vamos precisar de proveta de 100 ml, suporte universal e argola, funil de vidro, papel filtro quantitativo, termômetro para acompanhamento da temperatura do procedimento e o frasco para acondicionamento, um frasco plástico opaco ou de vidro âmbar e etiqueta para rótulo que vai ser empregada no preparo dessa formulação. Então, esses são os materiais e os equipamentos que serão utilizados no decorrer dessa aula. Então, vamos verificar quais são os equipamentos e materiais e reagentes utilizados nessa aula. Então, para essa aula, nós temos os reagentes e as vidrarias que serão empregadas. Então, nós vamos utilizar chapa aquecedora. Além da chapa aquecedora, nós também vamos precisar da utilização de balança analítica e os reagentes, que correspondem à sacarose e o metilparabeno, que corresponde aos materiais da formulação, e as vidrarias, o grau de porcelana com pistilo, cálice de sedimentação, proveta, o suporte universal com argola para sustentação do funil de separação. Nós vamos utilizar um funil de separação, funil simples, é um funil simples que será empregado nessa separação. O papel filtro, onde nós vamos fazer um papel filtro preguiado para acelerar o processo de filtração. O termômetro e um bastão de vidro para a realização do processo. E os vidros de relógio para os processos de pesagem. Também será necessário a utilização de um becker de 100 ml para o preparo da formulação. Então, nós vamos utilizar, além desses equipamentos, um becker que é necessário para esse preparo. Então, você tem os equipamentos e materiais empregados para a realização desse experimento. Então, conhecendo quais são os materiais que serão utilizados e serão empregados nessa aula, nós vamos dar sequência aos procedimentos que estão relacionados à realização dessa atividade. Então, vamos conhecer quais serão os procedimentos. Então, nós temos a nossa atividade proposta. Nós vamos preparar uma solução estoque de xarope simples que corresponde a um sistema homogêneo. Então, nós temos que as soluções elas podem ser de diferentes tipos. Nós temos soluções sólidos em líquidos, líquidos em líquidos e gases em líquidos. Nesse caso, nós temos que esse xarope será uma formulação onde nós temos sistema sólido que será dissolvido em uma fase líquida. E ao final dessa preparação, a forma que vai se apresentar esse sistema homogêneo é através dessa forma líquida. Esses xaropes, eles correspondem a um sistema que é composto por uma solução saturada. Então, uma solução saturada
corresponde a uma solução que eu tenha concentração do soluto, o soluto está próximo à concentração, à solubilidade. A concentração desse soluto está próximo à solubilidade que ele apresenta nesse diferente tipo de solvente. Nós temos que observar, dentro dessas formulações, que diferentes tipos de solutos, ou a gente pode pensar em um soluto específico, ele vai possuir uma solubilidade no solvente A, que pode ser, por exemplo, a água, e esse mesmo soluto ele pode apresentar uma solubilidade totalmente diferente no solvente B, que pode ser, por exemplo, o etanol. Então, nós precisamos conhecer qual que é a solubilidade desse solvente, desse soluto no solvente específico para trabalhar com a correta solubilização desse soluto no solvente adequado para a formação desse sistema homogêneo. Em relação à formulação que será preparada, nós temos uma composição básica que será utilizada. Essa formulação ela vai conter um total de 85%, é uma concentração que vai ser dada em porcentagem. Nós temos um peso, porcentagem em peso pelo volume que será preparado, onde eu tenho sacarose, 85% em peso para essa formulação, o metilparabeno, 0,2% em peso para a formulação, e a água purificada é uma quantidade suficiente para completar os 100% dos materiais empregados nessa formulação. E para a realização desse experimento, nós vamos realizar com o preparo de 100 ml desse xarope. Então, nós vamos preparar um total de 100 ml desse xarope, que vai conter essas quantidades, que correspondem a 85% em peso de sacarose, 0,2% de peso do metilparabeno e a água purificada, qualquer quantidade suficiente para completar o volume da solução. Então, para a gente trabalhar com essa formulação, nós precisamos inicialmente realizar alguns cálculos que estão relacionados às quantidades que devem ser separadas, selecionadas para o preparo dessa formulação. Então, nós temos, primeiramente, a quantidade do soluto, que corresponde à quantidade que eu tenho de sacarose. Então, o soluto ele tem um total de 85% peso por volume. Então, o volume corresponde a 100 ml que será preparado. Então, 85% vai ser correspondente a 85 gramas de sacarose que será utilizada no preparo dessa formulação. Então, nós temos 85 gramas de sacarose e nós vamos ter uma quantidade de 0,2 gramas de metilparabeno. Então, nós vamos precisar pesar essas quantidades de reagentes. 85 gramas de sacarose e 0,2 gramas de metilparabeno para a realização do experimento. Então, vocês vão pesar a sacarose. Vocês podem pesar em um becker de 100 ml ou vocês podem pesar no vidro de relógio. Entretanto, o vidro de relógio ele tem que ser um vidro de relógio que suporte essa quantidade de 85 gramas de sacarose. Então, é mais fácil realizar esse processo de pesagem em um becker. E a 0,2 gramas de metilparabeno que será utilizado para essa formulação, que corresponde ao conservante, que pode ser pesado em um vidro de relógio. E a quantidade de água? A quantidade de água corresponde a qualquer quantidade suficiente para. Então, nós temos uma quantidade que vai ser utilizada para o preparo de 100 ml do xarope a ser empregado. Nós temos que observar que, ao preparar esse xarope ele vai possuir uma densidade que é igual a 1,133 gramas por ml. Ou seja, no preparo de 100 ml,
essa formulação ela vai possuir uma massa de 131,3 gramas. Então, essa corresponde à massa que será, que essa formulação ela vai possuir ao final desse processo. Lembrando que a densidade corresponde à massa pelo volume. Então, a densidade corresponde à massa por volume. A densidade para essa solução após o seu preparo corresponde a 1,313 gramas por ml. Em 100 ml eu vou ter um total de 131,3 gramas de formulação. Se eu for fazer somente uma conta simples, onde eu tenho 85 gramas de sacarose, 0,2 gramas de metilparabeno, se fosse peso, eu precisaria de 14,8 gramas de água para realizar o preparo dessa formulação. Entretanto, nós vamos preparar uma solução que é peso por volume. Então, nós precisamos fazer a diferença que eu tenho da massa para completar o volume de solução necessário para essa formulação. Então, no total, eu tenho 131,3 gramas de solução que será preparado. Então, 131 corresponde aos 100 ml. E desses 131,3 eu tenho 85 gramas que corresponde à sacarose. Então, quanto que eu preciso de água? Qual que é a quantidade que eu preciso de água? Então, a quantidade de água corresponde aos 131,3 gramas menos 85 gramas de sacarose. E essa quantidade ela vai corresponder a 46,3 gramas de água. Então, para realizar o preparo dessa formulação, eu necessito de 46,3 gramas de água para preparar os 100 ml. Então, desse modo, para preparar 100 ml dessa solução, são necessários 46,3 gramas de água. Como a densidade da água purificada corresponde a 1,0 gramas por ml, eu posso realizar esse processo através de sistemas de pesagem. Eu posso estar pesando 46,3 gramas, ou eu posso estar selecionando essa quantidade que corresponde aos 46,3 através de volume, utilizando uma proveta. Como nós estamos trabalhando com diferentes situações que envolvem uma forma farmacêutica, estamos trabalhando com formulação que envolve essas formas farmacêuticas, o correto, sempre que a gente for realizar um preparo de uma solução, é utilizar a pesagem desses materiais. Ao invés de utilizar um processo de seleção desse volume utilizando uma vidraria volumétrica, nós realizarmos a pesagem, que é mais adequado para ter as quantidades exatas dos materiais a serem empregados na formulação. Então, é mais adequado, ao final desse processo, realizar a pesagem dessas 46,3 gramas de água, ao invés de selecionar, através de uma proveta, 46,3 ml de água. Agora vamos conhecer quais são os procedimentos relacionados a essa primeira parte. Primeiramente, pesar individualmente as matérias-primas em vidro de relógio. Então, nós vamos pesar sacarose, 85 gramas. O ideal que seja pesado essas 85 gramas em um becker de 100 ml para comportar toda essa quantidade de sacarose. Depois nós vamos pesar 0,2 gramas de metilparabeno em um vidro de relógio. A água, os 46,3 gramas, vocês podem pesar em um becker de 100 ml ou vocês vão selecionar em uma proveta de 100 ml. Em seguida, vocês vão pulverizar os sólidos. Então, inicia com a pulverização da sacarose com o auxílio de 1 grau epistilo. E vocês podem, nesse processo, já fazer a transferência do metilparabeno e fazer essa pulverização da sacarose junto com o metilparabeno.
Dentro desse processo de pulverização, nós vamos observar a granulometria das partículas. Se eu tiver essa sacarose em cristais, se esses cristais eles forem cristais grandes, eu vou trabalhar com um processo para pulverização total dessa sacarose. Então, eu posso fazer esse processo com auxílio do grau e pistilo, adicionando pequenas quantidades até possuir o volume, a granulometria adequada para a realização desse preparo de solução. Quanto menor o tamanho de partícula, maior é a sua área superficial, mais fácil se torna o processo de dissolução. Em seguida, nós vamos transferir a sacarose, metilparabeno e água purificada para um becker de 100 ml e vamos aquecer, agitando esporadicamente até a completa dissolução da formulação. Vamos observar que a temperatura dessa formulação ela não pode ultrapassar os 80 graus Celsius. Por que essa formulação ela não pode ultrapassar esses 80 graus Celsius? Nós temos que observar que dentro desse processo, o que pode estar ocorrendo? Em baixas temperaturas, o que pode ocorrer é a cristalização do açúcar. E acima de 80 graus, em altas temperaturas, também pode estar ocorrendo a cristalização do açúcar. Então, essa temperatura em aproximadamente 70 a 80 graus, ela vai estar facilitando esse processo de dissolução e acelerando o processo de produção desse xarope. Após essa preparação, esse xarope ele vai formar uma solução que é estável, que vai ser utilizada para a produção de um determinado tipo de medicamento. Vamos conhecer quais são os procedimentos experimentais. Então, inicialmente, você vai estar pesando as matérias-primas. Nesse início, nós estamos usando uma balança semi-analítica, entretanto, vocês vão estar utilizando uma balança analítica na pesagem desses materiais. Primeiramente, a sacarose, vocês vão precisar pesar as 85 gramas de sacarose para a realização desse experimento. Então, comece pesando o primeiro componente. Então, dentro desse processo de produção do xarope, a pesagem da sacarose, nós vamos estar pesando uma grande quantidade, não vai ter uma dificuldade em relação a esse processo de pesagem, mas ele pode demorar um pouco em função da quantidade que vai estar sendo pesado. Um outro ponto que vocês precisam observar é a massa que a balança analítica, a capacidade máxima que a balança analítica ela é capaz de realizar durante esse processo de pesagem. Então, vocês vão pesar 85 gramas e vocês precisam ter uma noção da massa do becker a ser empregado, porque a quantidade máxima de massa de uma balança analítica corresponde a 220 gramas. A sacarose mais o becker ele não podem ultrapassar um total de 220 gramas, senão a balança ela não vai realizar o processo de pesagem. Então, desse modo, vocês vão estar adicionando as quantidades adequadas para esse preparo, que vão estar envolvendo essas quantidades voltadas para a produção de 100 ml do xarope.
Então, vocês podem estar observando, ao realizar esse processo de pesagem, a quantidade de massa que vai estar correspondendo aos 85 gramas de sacarose. Então, nós temos um volume, o volume que corresponde a essa massa de 85 gramas, ele é um volume elevado. Se a gente for realizar essa pesagem em um vidro de relógio, nós não vamos conseguir estar pesando a quantidade total das 85 gramas de sacarose. Outro ponto que vocês podem estar observando, inicialmente, é verificar a granulometria do material que está sendo utilizado. Essa sacarose que está sendo empregada, ela se encontra na forma de cristais. Então, esses cristais eles vão ser totalmente pulverizados antes do preparo da solução. Como nós temos um volume grande de sacarose, esse processo ele pode dar um pouco de trabalho na realização do experimento, devido às quantidades que nós temos de material. Após o preparo, a pesagem da sacarose, nós vamos realizar a pesagem do metilparabeno, que corresponde ao nosso conservante. Nós vamos pesar 0,2 gramas desse componente. Em relação ao conservante, o metilparabeno, nós podemos ter diferentes tipos de conservantes que podem ser utilizados, empregados nas formas farmacêuticas. Um dos conservantes que podem ser empregados é o metilparabeno, e quando a gente vai verificar esse componente, o metilparabeno, ele pode apresentar diferentes nomes comerciais. Então, esse composto, ele pode apresentar diferentes nomes comerciais que vão estar representando o conservante. Então, nós vamos pesar esses materiais e vamos deixar eles selecionados no lado. Em relação à água destilada, nós vamos realizar também o processo de pesagem. Então, nesse procedimento, eu estou pesando uma quantidade abaixo da quantidade necessária para o preparo da solução do xarope. Estou pesando 15 gramas, 16 gramas de água. Entretanto, vocês vão estar pesando a quantidade que corresponde aos 46,3 gramas de água, ou vão estar selecionando os 46,3 ml que são necessários para o preparo dessa solução, onde nós temos que a densidade ela vai estar interferindo no volume final. Então, para que a gente tenha no final um volume de 100 ml, nós precisamos de um total de 46,3 ml de água. Então, nós precisamos dessa quantidade de água porque uma quantidade inferior ela não vai promover a solubilização da sacarose. Então, após esse processo, nós vamos realizar a pulverização em grau e pistilo. Então, esse processo é um processo que pode ser feito em etapas. A gente adiciona uma quantidade, faz a pulverização e vamos realizando essa pulverização até a total quebra desse tamanho de partículas, até a gente obter um material, um pó muito fino que vai facilitar o processo de dissolução. Então, você pode fazer em etapas, adicionando pequenas quantidades, fazendo todo esse processo de atrito, que vai fazer com que ocorra a quebra do tamanho de partícula. E, em seguida, você vai fazer os preparos adequados dos materiais. Como nós temos que a sacarose ela pode apresentar cristais que são cristais de grande dimensão, esse processo é um processo que vai dar um pouco de trabalho e ele vai ser um processo um pouco demorado para ser realizado, dependendo do tamanho das partículas de sacarose que estão sendo empregadas na realização dessa etapa. E como que nós podemos observar os critérios que estão relacionados com o tamanho de partícula? Então, nós vamos, entre as etapas que podem ser utilizadas para determinar o tamanho de partícula, nós podemos utilizar o processo de tamização, onde nós fazemos passar esse material que foi pulverizado em uma peneira que apresenta uma malha de pequena dimensão e nós vamos realizar, então,
o processo para determinar o tamanho das partículas. As partículas maiores ficam retidas e as partículas menores serão separadas. Dentro desse processo, é melhor que seja inicialmente realizado a aferição de temperatura. Nós determinamos a temperatura da água próxima a 70, 80 graus. Em seguida, nós fazemos a transferência do conservante metilparabeno no volume de água adequado e nós vamos fazer a dissolução do conservante na água, para em seguida adicionar a sacarose que vai ser empregada na produção desse xarope. Então, após verificar a temperatura que nós temos da água, nós vamos adicionar o conservante metilparabeno e promover o processo de dissolução. Então, vocês vão observar ao realizar, primeiramente, essa etapa de dissolução do conservante, que essa dissolução ela pode gerar um pouco de trabalho devido às características relacionadas aos componentes. Então, nós temos que o metilparabeno ele tem uma baixa de solubilidade em água. Isso dificulta esse processo de solubilização. Então, essa alta temperatura vai estar facilitando o processo de dissolução do conservante no meio que vai ser empregado para o preparo da solução. Então, a gente tem que observar esses critérios relacionados à formulação. Então, o conservante, a gente faz primeiro a dispersão desse conservante na água na temperatura de 70 a 80 graus para dissipar completamente o conservante. Assim que a gente observa a dissolução desse conservante, nós adicionamos a sacarose para o preparo final desse xarope. Então, em seguida, nós fazemos a adição da sacarose pulverizada. Então, nós adicionamos toda a sacarose e vamos agitando de modo que seja possível a total dissolução dessa sacarose na água que foi adicionada. Nós temos que observar que o xarope ele é uma formulação que nós temos que a quantidade de sacarose que é empregada, o açúcar que é empregado na formulação, ele vai se encontrar próximo da solubilidade que ele apresenta no solvente. Então, desse modo, nós precisamos adicionar essa quantidade de solvente e a temperatura ela não pode ser muito baixa, porque ao realizar esse processo de dissolução, pode ocorrer a cristalização novamente do açúcar, da sacarose, no meio. E além desse ponto, nós temos que observar também em altas temperaturas, que pode levar um processo de deterioração, de degradação do açúcar, e essa elevada temperatura ela vai estar promovendo a evaporação do solvente, e essas etapas elas também favorecem novamente a cristalização do açúcar pelo processo. Então, nós vamos adicionar toda a sacarose a esse meio para que ocorra a total dissolução do açúcar no solvente.
Então, após essa adição, nós fazemos a agitação e nós vamos observar a formação do xarope, que consiste na mistura homogênea do sistema. Então, nós adicionamos a água, adicionamos a sacarose e o metilparabeno à água e observamos a formação desse sistema homogêneo. E esse tempo que leva para a formação desse sistema homogêneo, ele pode ser um tempo rápido, ele pode levar alguns minutos, e ele pode também ser um tempo que pode demorar alguns minutos para que ocorra essa total dissolução. E nós temos que observar sempre que a temperatura ela não pode ser muito elevada para que não evapore uma quantidade suficiente de solvente que promova novamente a cristalização da sacarose dentro desse meio. Em seguida, nós temos alguns outros procedimentos que serão realizados. Então, após realizar esse processo, nós vamos observar a formação da solução, que é a solução do xarope, que é a solução homogênea. Após observar essa solução homogênea, nós vamos retirar essa solução do aquecimento e vamos aguardar o resfriamento dessa solução em temperatura ambiente. Em seguida, nós vamos transferir esse xarope para um cálice e vamos completar esse cálice com água destilada até a obtenção dos 100 ml pela marcação do cálice. Então, nós fazemos a transferência e observamos essa marcação de 100 ml. Vamos realizar o processo de homogeneização, nós vamos estar homogeneizando a solução. Nós fazemos esse processo com um bastão de vidro, homogeneizando diretamente no cálice. Vamos estar filtrando com papel filtro. Vamos observar os critérios que estão relacionados com a homogeneização da solução e vamos observar também se no papel filtro existe ou não algum tipo de partícula sólida que possa ficar retido nesse sistema de filtração. E ao final, somente fazer o acondicionamento e a rotulagem adequada dessa solução. Então, acondicionamento em um frasco plástico opaco ou em um frasco de vidro âmbar. E a rotulagem que precisa envolver a solução que foi preparada, o xarope, quais são os componentes presentes nessa formulação, quais são as quantidades, a data que foi preparado e as pessoas que foram responsáveis pelo preparo dessa forma. Então, dentro do processo que envolve a rotulagem, nós precisamos adicionar o máximo possível de informações que facilitem esse processo de identificação do material que foi preparado. Então, conhecendo quais serão as próximas etapas, vamos verificar como serão realizados esses procedimentos. Então, você fez o preparo do xarope, você deixou ele em aquecimento e você observa que se forma uma solução homogênea. Então, você vai deixar essa solução homogênea resfriar e vai fazer o processo de filtração e fazer a aferição do volume no cálice. Então, você pode fazer o processo, primeiro, fazendo o ajuste do volume no cálice, ou você pode fazer esse processo, primeiramente, você faz a transferência do material para o cálice e faz a filtração, ou você faz a filtração e já faz em seguida o ajuste do volume no cálice e vai completar esses 100 ml. Ao realizar esse processo, completando esse volume de 100 ml, você só faz a homogeneização da solução e o sistema ele vai estar pronto. E daí você tem o seu xarope, que vai ser o xarope formulado, que pode ser empregado em diferentes tipos de situações. Então, a homogeneização consiste somente na formação dessa solução em uma única fase. Então, ao realizar esse processo, o que você deve observar? Você deve observar que durante esse processo de formulação, ao final do preparo desse xarope, você não pode observar a formação de partículas presentes nesse sistema. Nesse caso, ele vai poder apresentar algumas bolhas que estão relacionadas com os gases, principalmente durante os processos que envolvem a agitação dessa solução. Essas bolhas elas vão ser separadas, elas vão, devido à densidade, elas serão separadas por gravidade e elas vão se dissipar dentro dessa solução. Entretanto, eu tenho que observar a presença de componentes sólidos. Eu tenho que verificar ao final do preparo se esse xarope ele está em um sistema homogêneo, ou seja, se eu consigo, a olho nu, observar somente uma fase presente dentro dessa solução.
Agora vamos verificar quais são os resultados que são esperados para a formulação desse sistema que envolve a formulação desse xarope. Então vamos conhecer alguns critérios. Primeiramente, nós vamos estar trabalhando com a formulação de diferentes tipos de xaropes. Então nós temos que os xaropes eles podem ser apresentados de diferentes tipos de formas. Eu tenho os xaropes que são dispersos, sólidos, em líquidos. Eu tenho os xaropes que são formulados através de líquidos em líquidos e nós temos os xaropes que são formados de gases em líquidos. Nessa situação nós estamos trabalhando com uma formulação de um xarope que envolve um sólido em um líquido. As soluções que envolvem sistemas homogêneos, eles podem ser de diferentes tipos. Nós temos entre essas formulações os xaropes, mas além dos xaropes, nós temos elixires, nós temos melitos, tisanas, limonadas, poções, entre outros tipos de formulações, entre diferentes tipos de formas farmacêuticas que são correspondentes a formas onde nós temos esse sistema. Sólido, líquido, líquido, líquido ou líquido gasoso, que envolve a formulação de um sistema homogêneo. Quando a gente trabalha com esse processo de formulação, nós temos que observar os critérios relacionados à solubilização. Então, nós vamos empregar um açúcar que será solubilizado dentro desse solvente e vai estar formando um sistema homogêneo. Então, solubilizar, nós vamos pegar um material que é solúvel no solvente e vamos estar dissolvendo totalmente, completamente esse soluto, formando o sistema, esse sistema que é o sistema homogêneo. Quando a gente faz essa interação entre o soluto e o solvente, nós temos que observar alguns critérios relacionados com os diferentes tipos de mistura, como por exemplo, a gente está trabalhando com açúcar, onde nós temos que o veículo vai corresponder à água. E o açúcar, ele vai ser solúvel em água em temperaturas de 20 graus Celsius ou mais. Então, quando a gente faz um teste de solubilidade, a solubilidade ela é dependente da temperatura. Então, a quantidade que eu tenho de açúcar que vai ser dissolvido na água é dependente da quantidade na temperatura que essa solução se encontra. Então, a solubilidade é uma propriedade físico-química da matéria que é dependente da temperatura. É uma propriedade física dependente da temperatura. Em relação aos xaropes, os xaropes eles correspondem a soluções saturadas. Então, a solução saturada, ela possui a sua concentração próximo à solubilidade do soluto em um determinado solvente. E os açúcares, eles vão possuir essa solução saturada. Então, quando eu faço o preparo de um xarope, esse xarope ele vai ter que ter uma quantidade mínima de 45% de açúcares em sua formulação. Além dos açúcares, eu posso adicionar outros tipos de materiais, como edulcorantes, conservantes e adjuvantes de diferentes tipos, que vão estar impedindo principalmente os processos que estão relacionados com a cristalização do açúcar empregado nessa formulação. Então, nós adicionamos o açúcar, que vai ter uma quantidade mínima de 45% nessa formulação, e eu posso adicionar outros componentes como adjuvantes que vão estar impedindo a cristalização do açúcar dentro dessa formulação. Quando a gente trabalha com a produção desses xaropes, esses xaropes eles vão apresentar diferentes tipos de vantagens. Eles vão formar, primeiramente, uma solução homogênea que apresenta como característica um mascaramento de sabor. Então, se eu tenho um medicamento, um determinado tipo de ingrediente ativo que apresenta um gosto azedo, amargo, ou alguma característica que vai estar com um sabor que não é um sabor característico, um sabor agradável, o xarope, essa quantidade de açúcar, ela vai estar mascarando o sabor. Além disso, nós temos que esses materiais eles podem ser acrescidos de flavorizantes que vão estar melhorando a aceitação daquele tipo de material e também
vão apresentar alta viscosidade quando eles estão formulados. Isso facilita alguns pontos relacionados à aceitação dos pacientes, sejam eles crianças ou idosos, a estarem ingerindo determinado tipo de medicamento. Um ponto que a gente tem que observar é o início da atividade. Então, esses materiais, eles apresentam uma rápida ação. Por eles estarem líquidos, eles são mais facilmente absorvidos pelo organismo, que facilita o seu início de ação. Outro ponto importante está relacionado com os seus critérios de produção. Eles são materiais que são facilmente produzidos, é fácil a sua produção. Eles são materiais uniformes. Essa uniformidade ela ocorre em relação ao sistema homogêneo, e essa uniformidade também acontece em relação à dose ou à concentração do princípio ativo ou do ingrediente ativo. Você pode pensar ali que aquele fármaco que vai estar disperso, que vai estar presente nessa formulação, ele vai ter uma homogeneidade muito melhor, uma uniformidade muito melhor do que em outros tipos de formulações. Além de critérios que envolvem estabilidade, que também está relacionado com a forma como eles são apresentados. Quando a gente faz essas formulações, nós temos que observar que é necessário adicionar alguns componentes. Como a gente trabalha com mascaramento de sabor e odor, a gente precisa adicionar alguns flavorizantes que vão estar mascarando o odor de um determinado tipo de componente presente nessa fórmula. Outro ponto que nós temos que observar dentro dessa formulação é a densidade. Então, essa densidade ela é importante quando eu faço uma formulação em diferentes quantidades. Então, a gente tem que observar a densidade do xarope em diferentes temperaturas, principalmente em critérios relacionados à sua formulação, para determinar, a partir dessa densidade, a quantidade de água que é necessária para os preparos das determinadas formulações. Nesse caso, nós trabalhamos com uma quantidade de 100 ml. Entretanto, podem ser preparados diferentes tipos de concentrações ou diferentes tipos de volumes desse xarope, sendo que o cálculo que é empregado é o mesmo cálculo que está relacionado com o mesmo cálculo que foi realizado no decorrer da aula. Outros pontos que a gente tem que observar. Dentro dessas formulações, nós adicionamos estabilizantes. Então, os estabilizantes, conservantes, eles serão adicionados na água para facilitar esse processo de dissolução e também para facilitar essa estabilização em relação à formação desse sistema homogêneo. Outros pontos que precisam ser levados em consideração, principalmente em relação a esses xaropes, está relacionado com as suas desvantagens. Altas temperaturas, elas vão estar favorecendo a evaporação da água. Se elas estão promovendo a evaporação da água, consequentemente eu vou ter a cristalização do açúcar. Por que eu tenho a cristalização do açúcar? Porque a quantidade de solvente que é adicionado, o solvente que é adicionado à água, ela está sendo adicionada uma quantidade suficiente para promover a dissolução do açúcar e promover a formação de uma solução saturada. Então, nós temos uma dissolução que está promovendo a formação de uma solução saturada. Se eu tenho a perda de solvente, eu vou ter uma quantidade de soluto que não é totalmente dissolvido naquela quantidade de solvente que foi adicionado, e desse modo eu posso promover a cristalização. Outro ponto que tem que ser observado, baixas temperaturas. Baixas temperaturas elas vão estar promovendo a cristalização do açúcar. A gente observa isso em diferentes tipos de experimentos que são realizados em ensino médio principalmente, que é feita uma solução saturada de açúcar, você coloca um barbante dentro dessa solução e deixa esse barbante durante uma semana presente nessa solução. E você começa a observar que o açúcar ele começa a cristalizar em volta desse barbante. Por quê?
porque a cristalização do açúcar também é um fator que é decorrente da temperatura. Se eu tenho uma solução saturada, eu tenho que, primeiramente, o barbante ele vai estar promovendo uma desestabilização dessa solução e vai favorecer o processo de cristalização. E se eu não tenho nenhum tipo de agitação, ele vai estar promovendo essas características relacionadas com essa cristalização, que vai estar quebrando esse sistema homogêneo. Nós temos que pensar também que o peso e o volume dos xaropes eles também vão estar conferindo uma certa dificuldade no transporte desses materiais. Então, em 100 ml de xaropes, eu vou ter um total de 131,3 gramas de produtos. Então, eu vou estar trabalhando sempre com volumes e com quantidade de materiais que são materiais pesados. Então, isso pode dificultar algumas características relacionadas ao transporte desses materiais. Nós temos que pensar em critérios relacionados com o pH do meio. Então, os componentes que serão adicionados na formulação, eles podem estar alterando o pH. E quando eu tenho um pH ácido, o que pode acontecer? Eu posso encontrar a sacarose que vai estar se precipitando. Então, a sacarose ela tem a sua solubilidade também alterada em questões em fator do pH do meio. Então, se eu tenho um fator onde eu tenho alteração, eu posso levar a precipitação. Em relação às características do açúcar, quando eu trabalho com açúcar invertido, o açúcar invertido ele vai ser menos solúvel na solução e ele vai estar precipitando. E além disso, ele vai deixar água livre para que promova o crescimento de bactérias dentro dessa solução. Então, esses são os pontos que são observados. Em relação aos açúcares que são empregados, nós estamos utilizando a sacarose para a produção desse xarope. Então, a sacarose, ele é o mais indicado, ele vai ter um alto índice de açúcar, mas além desse açúcar, eu também posso trabalhar com diferentes tipos de materiais que podem ser empregados, como por exemplo, eu posso utilizar glicose, que é um açúcar redutor, que ao entrar em contato com o organismo, ele vai sofrer um processo de oxidação. Eu posso trabalhar com dextrose e eu posso trabalhar com não açúcares na formulação desse xarope, como por exemplo, no caso, o sorbitol. Em relação às características que esse sistema homogêneo vai apresentar em relação a esse xarope, ele vai ser um material que apresenta viscoso, é um líquido viscoso, então a viscosidade é uma característica que ele apresenta. Então, um material viscoso, além de ser um material viscoso, ele também apresenta-se como límpido. Essa é uma característica que vocês devem observar ao final dessa formulação. Então, se vocês vão observar um líquido viscoso, um material límpido, essa característica ela é fundamental para a compreensão desse sistema homogêneo. Por quê? Se essa solução formulada ela não se encontrar límpida, eu tenho que esse xarope ele sofreu um processo de desestabilização e eu tenho a cristalização do açúcar ocorrendo dentro desse meio. Nós temos outra característica que representa que esse material ele é um material doce e além desse material doce, a sua densidade. Então, a densidade desse xarope corresponde a 1,313 gramas por ml quando eu tenho essa solução saturada de sacarose, que corresponde a 85% peso por volume. Então, eu tenho que observar esses critérios que estão relacionados. Outra característica que nós observamos ao realizar esses preparos é a solubilidade da sacarose em água. Então, em 20 graus Celsius. Então, um critério importante, a solubilidade. Em 20 graus Celsius, a solubilidade da água corresponde a 2 gramas por ml de água. Então, essa corresponde à solubilidade da água na sacarose. Quando eu trabalho com mais de 40 graus Celsius, a solubilidade ela vai estar
em 5 gramas por ml de água. Então, aumentando a temperatura, eu aumento a solubilidade da sacarose na água. Em relação, nós temos que essa formulação corresponde a um xarope simples. Em relação ao acondicionamento, nós utilizamos sempre um frasco opaco, um frasco plástico opaco ou um vidro escuro do tipo âmbar. Por que nós utilizamos esses materiais, um frasco opaco e um vidro âmbar? Para evitar que ocorra qualquer tipo de interação desse material que for formulado com a luz. Então, a luz ela também pode estar interferindo diretamente na formulação desse material. Então, nós temos que observar esses critérios que estão presentes nessa formulação. Em relação à rotulagem, nós temos que observar sempre os sistemas que envolvem a denominação. Então, por exemplo, nós temos um xarope simples que está sendo formulado. Então, nós vamos adicionar o xarope simples que indica qual que é o material que foi formulado. Além do xarope, nós temos que ter o teor de sacarose dentro desse rótulo que vai ser empregado. Nós temos que identificar as características e os critérios relacionados à farmácia, que é onde esse material foi preparado. Temos que realizar identificar o responsável técnico pela formulação. Nesse caso, vocês vão identificar com todas as integrantes da equipe que participaram dessa preparação. Nós temos que indicar a data de preparo. Então, a data de preparo também é um fator importante. No caso de trabalhar com formulação, nós temos que observar também critérios relacionados ao lote do material, o prazo de utilização. O prazo de utilização dessa formulação em xarope é geralmente de 1 mês. Então, nós adicionamos o prazo que corresponde à utilização. Quais são as condições para conservação? Por exemplo, conservar em temperatura que não seja superior a tantos graus Celsius. Em geral, a temperatura tem que ser inferior a 25 graus Celsius. E ao abrigo da luz, que é um critério que está relacionado com a sua estabilidade. Além desse ponto, nós temos que observar que o frasco ele deve estar sempre bem fechado. Outro critério que deve ser observado está relacionado com a advertência. Como nós temos a formulação desse sistema homogêneo, que ele é voltado para a produção de um medicamento, então, nesse caso, nós temos que adicionar todos os critérios que envolvem a sua correta nomenclatura. Então, nós temos que dentro dessa formulação, nós estamos produzindo um sistema. E esse sistema nada mais é do que um xarope simples. Esse xarope simples, ele vai estar correspondendo a esse sistema homogêneo. Como características organolépticas que devem ser observadas em relação ao final desse processo. Então, vocês vão observar o aspecto dessa formulação e, além de observar o aspecto dessa formulação, vocês vão observar a cor. Quando a gente trabalha com formulações farmacêuticas, nós observamos um outro critério relacionado ao sabor dessa formulação. Nesse caso, nessa aula, vocês vão observar somente o aspecto e a coloração desse xarope. Primeiramente, o aspecto. Esse material ele tem que estar límpido e ele tem que formar um sistema homogêneo. Se ele não formou o sistema homogêneo, se ele tem partículas dissolvidas, eu tenho que ocorrer uma quebra na estabilidade dessa solução que foi formada e está ocorrendo o processo de cristalização do açúcar. E esse xarope, ele não é um xarope adequado para ser utilizado, empregado na formulação do medicamento. E a cor desse material que ele vai estar sendo apresentado. Então, por que a gente tem que observar esses critérios relacionados ao aspecto? Um dos critérios que nós temos para o açúcar é que o açúcar ele sofre um processo de cristalização. Cristalização é um processo que é diferente da precipitação. Na precipitação, os materiais, quando eles passam a solubilização em água,
por precipitação, ao alcançar a saturação na solução, eles vão estar precipitando e indo para o fundo do recipiente, formando um corpo de fundo. No processo de cristalização, é um processo que ocorre lentamente, onde eu tenho a formação dos cristais. Quando eu tenho a formação de um cristal, esse cristal ele funciona como um germe e ele vai promover um processo de germinação dentro dessa solução. E quando ocorre esse processo de germinação, em volta dessa partícula vai ocorrer o processo de cristalização. Então, ao iniciar o processo de cristalização, eu começo a observar que em volta dessa partícula começam a cristalizar o açúcar, indiferente das características do meio. Então, eu começo a observar a cristalização daquela solução. E com isso eu perco a quantidade das características da solução onde está dispersa o meu medicamento. Então, esses critérios eles devem ser observados ao realizar esse processo de formulação, porque eles estão diretamente relacionados com a estabilidade da solução que é preparada e também aos critérios que estão relacionados com a dispersão e a total uniformidade de um medicamento que é adicionado dentro dessa formulação que corresponde a um sistema homogêneo. Então, vocês, ao realizarem esse experimento, vocês observem esses critérios principais relacionados com aspecto e a coloração da formulação que é empregada. Outro ponto, observem, ao realizar o processo de filtragem, na hora que vocês realizarem essa filtração daquele material, vocês vão observar que esse processo é um processo lento, é um processo demorado, devido à viscosidade que essa solução apresenta. E ao realizar esse processo, ao final, você tem que observar que nenhuma partícula ela ficou retida. Por quê? Porque nós temos que promover a total dissolução do açúcar dentro desse meio. Então, desse modo, nós temos os cuidados e os critérios que estão relacionados ao preparo dessa formulação. Eu desejo a todos uma boa aula e até mais.